irmãos podem sentar. Um, dois. Alô? Bom dia, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco hoje e sempre, amém? Esse é o momento especial do nosso culto de batismo, né? Quando o nosso irmão Alcimar José Pereira de Paula vai cumprir a ordenança de nosso Senhor Jesus Cristo, descendo as águas do batismo. E isso é motivo de nós louvarmos a Deus, né? Ele já deu o seu testemunho de fé, mas neste momento, então, eu vou pedir para que o nosso irmão desça aqui até o batistério, para que ele, mais uma vez, ele declare a sua fé em Jesus Cristo. Amém? Alcimar José Pereira de Paula, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Baseado em sua pública profissão de fé, meu irmão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ótima. Teste de fé.
aqui não entenderão o que me aconteceu. Uns acham estranho e um pouco incomum, mas irão com o tempo entender. Coração bater no ritmo que vem do céu. Pensei que isso fosse tão difícil sentir, mas agora certo estou que fui chamado por Cristo, mandado por Deus. Pelo Espírito eu vou proclamar que Cristo, meu Messias e o Salvador, nova vida, amigo, quer te dar. Coloquei a vida nas mãos do maior mestre e compositor. As tuas palavras são poemas pra mim, teu amor faz-me escrever. Mudou meu viver, e então eu senti que um novo amor em mim brotou. Pensei que este amor jamais eu fosse sentir, mas agora certo estou que fui chamado por Cristo, mandado por Deus. Pelo Espírito eu vou proclamar que Cristo, meu Messias e o Salvador, nova vida, amigo, quer te dar. Fui chamado por Cristo, mandado por Deus. Pelo Espírito eu vou proclamar que Cristo, meu Messias e o Salvador, nova vida, amigo, quer te dar. Fui chamado por Cristo, mandado por Deus. Pelo Espírito eu vou proclamar que Cristo, meu Messias e o Salvador, nova vida, amigo, quer te dar. Sim, nova vida, A nova vida, Deus, nova vida, amigo, quer te dar. Nós estamos nos 40 dias profetizando a família. E a família, ela é uma bênção. Eu gostaria que você dissesse, se você está em casa ou em qualquer lugar ou aqui, eu gostaria que você dissesse assim: a minha família é uma bênção. Repete de novo, com bastante convicção: a minha família é uma bênção. Amém. Louvado seja o Senhor. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. E nós vamos meditar, tanto pela noite quanto pela manhã agora, sobre alguns milagres de Jesus na família. O Alcimar, o Bruno, que vai se batizar à noite, o Daniel, são milagres de Deus, de Jesus, nas famílias.
E eu gostaria de que você abrisse, então, no Evangelho de Mateus, capítulo 17, do verso 14 em diante. E diz assim o texto bíblico. 17, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 14. Diz assim: quando chegaram junto à multidão, aproximou-se de Jesus um homem e, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem compaixão de mim. Tem compaixão de meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-me o menino. Então Jesus repreendeu o demônio, que saiu do menino. Desde aquela hora ele ficou curado. Mais tarde, os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram-lhe: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui, e ele passará, e nada vos separará, nada vos será impossível. Mas essa espécie de demônios não sai a não ser por jejum e oração. Feche os teus olhos, por favor, você que está em casa. Eu gostaria de orar com você. Senhor Jesus, obrigado por tudo que experimentamos aqui hoje. Obrigado porque nós nos alegramos com essa festa celebrada aqui. Obrigado. E nesse momento nós te adoramos. Nós reconhecemos a tua bondade e pedimos: fala conosco por meio de sua palavra. Em teu nome que nós oramos, Jesus. Amém e amém. O título dessa mensagem é Trazei-o a mim. Trazei-o a mim. Jesus está falando de famílias. E se você olhar para o texto bíblico, você vai ver que anteriormente Jesus se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João. Eles subiram no monte e ele se transfigurou. E depois eles desceram do monte e ele se encontrou com o Pai, que estava em momentos de grande sofrimento ao seu filho. E ele relatou o que acontecia com seu filho, que seu filho tinha convulsões e que essas convulsões, elas o levavam a cair no fogo e depois cair na água, e o próprio Cristo disse que era uma atuação diabólica. Nem toda doença é atuação diabólica, mas nesse texto, nesse contexto era. E os discípulos tentaram expulsar aquele demônio, curar aquele enfermo, e não conseguiram. E quando Jesus desce do monte, aquele pai desesperado, como alguém que já tinha tentado muitas coisas, aparece diante de Jesus e diz: olha, eu já tentei tudo. Os teus discípulos aqui, eles não conseguiram dar resultado. Jesus faz uma crítica a eles, dizendo: olha, até quando eu vou ter que estar com vocês? Vocês já caminharam tanto comigo e não aprenderam. E aí ele diz: trazei-me aqui o menino. E esse é o título da minha mensagem. Nós precisamos trazer a Jesus os nossos problemas, as pessoas da nossa família que estão sofrendo, que estão com dificuldades. E muitas vezes essas pessoas não vão voluntariamente. Aqui não foi o menino que procurou Jesus, foi? Foi seu pai. Algumas pessoas não vão voluntariamente a Jesus, mas cabe a nós, familiares, levá-las a Jesus. Esse texto tem algumas lições sobre como nós devemos trazer as pessoas a Jesus. Em primeiro lugar, nós
trazemos as pessoas a Jesus por causa de circunstâncias. Não é verdade? A maioria das pessoas se aproximam de Jesus por uma circunstância. No caso do Alcimar, ele contou aqui para nós, na profissão de fé, que ele foi levado a Jesus em um tempo de desespero. Num tempo de desespero. Então, nós precisamos levar as pessoas, aproveitar as circunstâncias para levar as pessoas a Jesus. E algumas vezes elas não irão voluntariamente, esse garoto não voluntariou-se, não foi por conta própria. Mas como nós levamos pessoas que não querem para Jesus? Qual é a maneira pela qual, como nós levamos? E se você olhar aqui o texto bíblico, não dá a impressão que esse garoto está aqui. Vocês viram que não parece que ele está aqui. Porque limitação geográfica importa para nós, concordam? Mas para Jesus não. Quando o centurião tinha um servo que estava doente, ele levou o centurião a Jesus? Não. O servo doente? Não, ele foi. Tanto é que ele convida Jesus para ir em sua casa. Jesus fala, não, eu vou à sua casa. E o centurião diz para ele o quê? Senhor, não sou digno que entre na minha casa. Mas se o Senhor disser uma só palavra, o meu servo será curado. Então nós precisamos levar as pessoas a Jesus. E se ela não quiser ir, você pode alcançá-la por meio da sua oração. Nós levamos as pessoas a Jesus por meio da oração. Não sei se você já deu remédio para uma criança. É fácil dar remédio? Se for gostosinho o gosto, até vai. Mas, em geral, o que a criança faz? Ela luta com todas as suas forças para tomar um remédio, não é verdade? Nas férias que nós tivemos agora, nós fomos ajudar um casal a dar remédio para a filha. Ele disse que, às vezes, tem que pegar ele, a esposa e mais um, e ela ainda joga fora. E muitas vezes as pessoas, elas não querem saber de Jesus. E nós podemos tentar forçá-la. E talvez fique muito pior. Se o nosso discurso não alcança, as nossas orações podem alcançar. Nesse caso, o pai vem falar para Jesus e ele diz, traga-me aqui o menino. E mesmo que o menino não vá, a presença e a palavra de Jesus pode mudar uma circunstância. Eu disse para vocês há 2 semanas atrás, e eu vou repetir aqui porque cabe bem a isso, de um filho que chamou o pai e disse, a partir de agora eu sou ateu. E o pai tinha muitos argumentos para falar para o filho a respeito de o porquê ele não deveria ser ateu. E na hora que ele foi argumentar, o Espírito Santo disse para ele, não fale nada. Passado 3 anos aproximadamente, esse garoto quebra, o carro dele quebra e em um lugar ermo, sem ninguém. E de repente, do meio da plantação, da parte que estava à margem, apareceu um rapaz, ajudou ele. E esse rapaz disse, Deus que me enviou aqui. Naquele momento, aquele jovem se voltou ao Senhor e no domingo seguinte já estava na igreja. Talvez nós pensemos que seja impossível alcançar pessoas. Se elas não querem ouvir a sua voz, não se cale diante do céu. Na hora certa, o Senhor trará a resposta. Então, leve os seus a Jesus. Eu tenho experimentado uma oração constante pela minha família e uma coisa que Deus me dá a certeza é que Ele vai cuidar dos meus, mesmo que eles ainda não queiram. Então, que a gente possa entender que Jesus não despreza orações familiares. Todas as orações são importantes, contudo, um pai, uma mãe, um marido, uma esposa que clama por sua família sempre serão ouvidos e respondidos. Não importa onde esteja o alvo da sua oração, Deus vai mudar a história dele. Nem que seja no último suspiro.
nem que seja no último momento. Eu conheço um pai que orou por seu filho, e o filho fazia parte do primeiro comando da capital. E esse menino, com certeza, aos olhos de qualquer pessoa, não se voltaria a Jesus. Só que teve um culto de jovens que ele resolveu entrar no templo e ele entregou a sua vida para Jesus. Não importa onde esteja ou quem seja, mas o Senhor vai alcançar. Apenas tragam ao Senhor. A segunda lição desse texto que diz é que Jesus, Ele espera que eu e você entendamos que existe uma batalha. A princípio, Ele fala dos sintomas. Ele diz assim, o meu filho, ele cai na água e cai no fogo. E quando Jesus se refere ao garoto e o cura, ele explica o que está por trás, naquele contexto, aquela doença. O mundo espiritual, embora invisível, é real. E muitas vezes nós queremos ganhar as batalhas sem entender que existem coisas que só alcançamos vencendo as esferas espirituais. Um missionário, ele esteve no Uruguai, ministrando junto com sua equipe de evangelização, e ele disse que eles fizeram muitos momentos, eles fizeram louvores nos parques, aquele negócio chamado, acho que é pirofagia, não é isso que cospe fogo? Não, acho que o nome é isso. Eles faziam aquilo, eles iam de casa em casa, e eles ficaram mais de uma semana visitando, orando, fazendo cultos, indo nas igrejas, convidando pessoas, e ninguém aparecia, apenas os crentes. E um dia, em um momento de oração, Deus falou a um deles, comece a clamar para que os espíritos que estão prendendo essas pessoas sejam depostos. E aqueles missionários pararam de ir nas casas e começaram a clamar. Eles começaram a dobrar os seus joelhos, começaram a fazer vigílias de oração, e não se passaram 3 dias, quando as pessoas começaram a ir. As pessoas começavam a buscar os missionários, e ali eles entenderam que algumas das batalhas que nós travamos precisam ser vencidas nos ares, para que aconteçam na terra. Jesus, ele entendia que por trás do menino que convulsionava existia forças que o prendiam. A Bíblia fala que o príncipe deste século cegou-lhes o entendimento para que não vissem a verdade. Existem pessoas que estão vendadas, elas estão presas e muitas dessas pessoas nem percebem. Nós, como igreja, precisamos entender que existem batalhas que são vencidas pelos ares. Não sei quantos de vocês têm ouvido falar, Jesus disse, e necessário é que existam guerras e rumores de guerras, mas isto não é o fim. E a gente pensa na Terceira Guerra Mundial. Algumas pessoas morrem de medo de bombas atômicas. Mas hoje não seria necessário lançar uma bomba atômica. Hoje uma guerra química mataria inúmeras pessoas. A gente vê a Covid-19, eu não estou dizendo que é uma guerra química, mas quantas pessoas morreram por conta de um vírus que começou em um lugar específico, mas matou centenas de milhares de pessoas, se transformando em uma pandemia. Hoje, não é necessário disparar um míssil para matar centenas de milhares de pessoas. E nós entendemos isso à luz de tudo, de toda a tecnologia, de tudo que vivemos, mas isso já acontece há muito tempo no mundo espiritual. Existem muitas batalhas que nós não as vencemos porque nós estamos lutando contra carne e sangue. E o apóstolo Paulo disse, não lutem contra as pessoas, carne e sangue, mas foquem nos principados, nas potestades, nas regiões celestiais. Aquele garoto estava preso
por forças malignas. E existem pessoas que são, com certeza, presas por vendas espirituais. E normalmente elas vão ter muitos argumentos. Por isso, entenda que jejuar por sua família, orar nas madrugadas por sua casa, orar junto com sua família pelos seus. Uma família que ora junto, prevalece junto. Mas e se eu estou só? Ore só, procure seus irmãos na fé, junte-se e ore por suas famílias, junte-se e ore. Jesus, ele estava ensinando uma lição preciosa aos seus discípulos. Os seus discípulos perguntaram, mas Senhor, por que nós não pudemos expulsar aquele demônio? E ele disse o seguinte, algumas castas só saem por jejum e oração, consagração, consagre-se. Nós precisamos entender claramente de que estamos em batalha pelos nossos. E o diabo não brinca de ser diabo, ele sabe cegar. E se nós não tomarmos cuidado, as nossas palavras farão mais mal do que bem. Discutir religião não faz sentido algum. Não faz sentido algum. O que nós precisamos para pessoas que não nos ouvem, inclusive os nossos filhos, inclusive os nossos pais. Eu tenho orado com um amigo que ele ora pela conversão dos seus pais. E ele disse para mim, mas Juliano, como eu posso argumentar com os meus pais? Foram eles que me criaram, foram eles que me ensinaram. Como eu vou dizer que eles estão errados? E o que eu tenho dito para ele é, ame os seus pais, honre os seus pais, ore pelos seus pais e peça que Deus possa tocar neles, tirar tudo aquilo que pode estar travando isso. Em algum momento vai acontecer. E agora eu tenho dito para ele, jejue mais por sua família. E ele disse que esses tempos, o pai dele, que é um homem aposentado, o pai dele estava roçando o jardim e apareceu alguém, e a pessoa encostou e começou a puxar assunto com o pai, e eu até brinquei, esse não é curitibano, com certeza. Falou que encostou lá, o pai pensou que era alguém que ia pedir um favor, e a pessoa começou a contar a história da vida dela. E uma hora ele disse assim, quando eu era mais jovem, eu era preso no álcool, mas eu encontrei com Jesus, e Ele me libertou, e agora estou começando a falar com os meus filhos. E aquele homem ouviu, e aí quando conversou com seu pai, com seu filho, falou, você não acredita que veio um rapaz aqui, um senhor, e começou a contar a história, e falou que era o álcool, e que Jesus libertou ele do álcool. Olha como Deus vai fazendo. Ele faz assim. O apóstolo Paulo, ele fala, olha, não discutam questões genealógicas, não fiquem falando de quem nasceu em qual família, porque os judeus, eles tinham isso, nasceu em tal família, nasceu em tal família, não fique discutindo, não perca tempo com isso. Ore, ame, mostre-se presente, entenda que existe uma batalha que se vence com oração, que se vence com jejum, que se vence com sabedoria. Existem palavras que mais afastam pessoas. Provérbios capítulo 15, verso 1 diz que a bênção dada aos gritos, maldição é. Logo, nós precisamos ter entendimento de que nós precisamos lutar espiritualmente. Eu estava conversando com uma pessoa, ele disse assim, quando eu me converti, eu abri mão de muitas coisas. Hoje vocês vão ouvir o testemunho do Daniel. Eu não vou dizer aqui, se vocês não estiverem aqui, escutem. Daniel vai falar um pouquinho da experiência dele com Jesus. E Daniel, não vou contar agora não. Só vou contar que ele chegou a morar na rua, dependente químico. E eu estava conversando com uma pessoa que entregou a vida para Jesus. E ele disse assim, olha pastor, eu abri mão, quando Jesus entrou na minha vida, teve vícios que eu tinha que mudaram da água para o vinho, que saíram, que mudaram, e naquele momento a gente estava falando, e ele falou assim, eu ainda tinha alguns outros vícios que eu precisei lutar, mas aqueles vícios que saíram quando eu aceitei Jesus, será que esses vícios eram provenientes de ações demoníacas e diabólicas? Eu falei, pode ser.
Existem vícios ou pensamentos que estão nas nossas mentes por força e influência maligna. Por isso que Jesus disse, essa casta não se expulsa com apenas você falando, você precisa orar e jejuar. Então entenda isso. E a última lição desse texto é que nós precisamos ter fé. Fé é a definição melhor e mais bíblica que existe de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Nós que somos aqueles que andam com Jesus, não andam por fé, mas por vistas. Ao contrário, não andam por vistas, mas por fé. Nós não vamos pelo que enxergamos, mas pelo que cremos. Aqueles homens, eles precisavam crer. Tanto é que quando a gente olha para alguns milagres nas Escrituras, eles deixaram de acontecer porque as pessoas não tinham fé. E quem não tem fé não age. Quem não tem fé não dá passos que são necessários. Eu estava ouvindo esses tempos atrás o pastor Pascoal dizer de como eles fizeram aquela estrutura de som na PIB. E ele disse, a gente nunca teve condições de fazer. Mas quando surgiu, nós andamos por fé, não pelo que vemos. E nós precisamos entender que Jesus nos chama para nos mover em fé. Ore-nos na sua casa, profetize que todos serão salvos. Essa semana eu estava conversando com a Ana e eu sempre falei para ela, vamos acreditar. E a Ana dizia assim, não, mas eu sei que eu vou ficar a minha graça te basta. Eu posso conviver com essa doença, eu posso. E esses dias, ela falou assim, no fim da campanha eu vou fazer um exame. Isso já é fé. Anteriormente ela não fazia isso. Pode ser que, quando ela faça o exame, eu estou preparado para estar curada. Mas eu estou preparado para a gente ter que conviver com isso. A fé nos move a acreditar no impossível e conviver com as coisas que nós não conseguimos explicar, inclusive as ruins. Tem pessoas que dizem que, não, mas a fé nós só vamos triunfar. Se vocês olharem em Hebreus capítulo 11, vocês vão ver pessoas que fecharam boca de leão, vocês vão ver gente que andou sobre as fornalhas, mas vocês vão ver gente cortada no meio pela fé. A fé é a mesma fé que nos leva a vencer, mas aprender também a perder. E continuar firmes. Jesus falou àquela família, olha, vocês, se tiverem fé, vocês vão mandar com que o monte saia daqui e vá para lá. Nós precisamos de homens e mulheres que sejam homens de fé. E aí a gente pode trazer para Jesus todas as nossas dificuldades. O texto diz, Jesus fala, o título da mensagem é, trazei-me aqui. Quero que você feche os seus olhos, por favor. O que você precisa trazer para Jesus? O que você precisa trazer para Jesus? Talvez você precise trazer os seus 2 pães e 5 peixes. Talvez você precise trazer para Jesus o seu pai, a sua esposa, o seu marido, os seus medos. Talvez você precise trazer para Jesus uma pessoa que está presa em vícios. O que você precisa trazer para Jesus? Nós aprendemos aqui que nós podemos trazer para Jesus, mesmo que essas coisas e essas pessoas não queiram vir. Nós aprendemos aqui que nós precisamos entender que existe uma estrutura espiritual que envolve cada circunstância. E nós aprendemos aqui que nós precisamos ter fé. Então, nesse momento, você que tem algo a trazer a Jesus, seja em casa, seja aqui no templo, eu vou pedir para que você se ajoelhe, se você pode. E nós, nos ajoelhando, a gente está dizendo, Senhor, eu estou entregando isso. Eu estou trazendo ao Senhor isso. Jesus disse, tragam-me o menino. Tragam-me o menino. E no mesmo momento, aquela criança, aquele menino foi livre. Senhor Jesus,
nós estamos aqui trazendo, Senhor, as coisas que nos causam dor, medo. Nós estamos trazendo aqui os nossos 2 peixes e 5 pães. Nós estamos aqui trazendo a nossa insignificância. Nós estamos aqui trazendo, Senhor, aquilo que nos atemoriza. E nós queremos, assim como essa família, ser, Senhor, profundamente, Senhor, mexidos pelo Senhor, vivendo este milagre. Senhor, em nome de Jesus, que essas coisas que estamos trazendo aos teus pés, o Senhor possa agir, porque a tua palavra diz, agindo Deus, quem impedirá? Senhor, nós colocamos diante do teu altar as nossas vidas. Nós colocamos diante do altar os nossos medos. Nós colocamos diante do Senhor as nossas angústias. Nós colocamos diante do Senhor essa pessoa que nós amamos tanto, e nós não permitiremos, Senhor, com que elas fechem os olhos para essa vida sem se entregar ao Senhor. Senhor, existem pais chorando por seus filhos agora, Senhor. A tua palavra diz que as nossas lágrimas, elas caem, Senhor, no teu odre, que nenhuma das nossas lágrimas, Senhor, que fazemos em tempos de oração, caem no chão, mas caem nas tuas mãos. Senhor, nós te pedimos, enxuga essas lágrimas, transformando essa condição, transformando essas pessoas. Senhor, alguns estão entregando a sua esperança, Senhor. Alguns estão colocando enfermidades, estão trazendo o Senhor diante do Senhor, assim como aquela mulher com fluxo de sangue. Senhor, nós estamos aqui trazendo o que nos desespera, o que nos deixa perplexos. Senhor, nós estamos trazendo diante do teu altar as nossas vidas. E assim como fizeste com aquela família, faz com as nossas. Responde às nossas orações. Mostra-nos o teu caminho. Deus, nós queremos ver esses milagres acontecendo, Senhor. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, essas coisas, pessoas e circunstâncias nas Tuas mãos. E sabemos que o Senhor vai fazer, no seu tempo, a sua maneira. E enquanto isso não acontece, que o Senhor nos dê sabedoria. Eu creio, Senhor, que muitas coisas vão acontecer antes do dia 25 de novembro, que é o fim da nossa campanha. Eu creio, Senhor, que milagres hão de acontecer. Eu creio nisso, Senhor. Então libera, Senhor, sobre nós uma palavra, Senhor, de milagres, de poder, de manifestações do Teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, faz de nós corajosos, fortes, sábios, para que nós possamos, nesse tempo, fazer a diferença nesse mundo. Nós te adoramos, reconhecemos a tua bondade. Senhor, existem pessoas aqui, mães que ainda não geraram, mas querem ser mães. Abre, Senhor, a madre, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que crianças possam ser concebidas nos próximos dias. Senhor, geradas nos próximos dias para serem concebidas daqui a alguns meses, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, estabelece, Senhor, a paz em corações angustiados. Nós te agradecemos, nós te honramos, nós te adoramos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, as consolações e comunhão do Espírito Santo estejam conosco e com todo o povo de Deus na